muito feliz, porque da última vez que esta convidada, que já entra aqui, veio, eu pedi para que ela voltasse para a gente continuar aprendendo sobre o autoconhecimento, a importância dele e principalmente sobre a nossa dificuldade de mudar alguns padrões de pensamento, né? Aquele bloqueio que muitas vezes a gente tem, aquele boicote que a gente faz a gente mesmo. No decorrer da vida, certos costumes e padrões de pensamentos acabam nos limitando, tá? Mas também é possível ressignificar nossas vivências e mudar a nossa história. Então é por isso que ela tá aqui. Especialista em autoconhecimento, Renata Fornari, com dicas preciosas para quem precisa rever e curar sua vida. E ela já está com uma maratona online para nos ajudar nesse processo. Seja bem-vinda! Fornari, maravilhosa. Muito bom abraço espiritual aqui em você. Recebido. Agora consegui vir pessoalmente, que no último não deu. Ah, mas que bom, Rê. Agora deu certo. Diferença. É tão gostoso É quando você tá aqui. muito gostoso. Apesar de que eu sou grata à tecnologia também, que foi o que segurou a gente na pandemia, né? Mas esse olho no olho, mesmo que com distanciamento, faz diferença. Com certeza, né? Faz toda a diferença. A gente sente a nossa energia aqui pertinho, né, Cláudia? É verdade. Eu sou muito sensorial, sinestésica. Eu gosto muito disso aqui. Somos duas. Somos duas. Eu morro de saudade dos meus cursos presenciais, que eu fico frente a frente com os meus alunos. É muito bom. Mas concordo com você. Precisamos agradecer a Deus, a tecnologia que nos permite manter o nosso trabalho, né? Com certeza. Nesse tempo todo. Rê, vamos falar um pouquinho. Daqui a pouco eu quero falar dos cursos da tecnologia, que eu sei que você já está fazendo aí uma maratona online. Mas vamos entrar no assunto primeiro, porque tem gente sedenta para aprender. Vamos. A gente, às vezes, fala, eu vou mudar. Eu vou mudar. Eu vou fazer diferente. Nossa, não dá mais pra ser assim. Só que a gente recomeça e faz tudo igual de novo. É verdade, Cláudia. Então, assim, o primeiro ponto que a gente precisa tomar uma decisão interna de estar disposto a mudar. Não é tão fácil a gente mudar hábito, por isso que isso acontece. Né? Então, assim, a gente vem com hábitos muito estruturados de uma vida inteira. Vamos falar do pensamento? Então, a gente vem com hábitos estruturados de uma vida inteira de pensar negativo. Ontem eu dei uma aula e falei sobre a espiral da reclamação. Não vai adiantar a gente fazer 3 pensamentos positivos de manhã e passar o resto do dia reclamando. Só que a reclamação, para muitas pessoas, já virou um hábito. Sim. E as pessoas que têm esse hábito de reclamar, elas nem percebem que elas reclamam tanto. Cláudia, você sabe que a gente tem 70 mil pensamentos por dia, 3 mil pensamentos por hora. A gente não é consciente de todos eles, senão a gente já tinha ficado maluco, né? Só que qual que é o ponto, qual que é o problema? Esse hábito que a gente adquiriu desde lá de trás, de se criticar, de criticar o outro, de julgar, de reclamar da vida o tempo inteiro, isso acaba ficando predominante dentro da gente. E eu sempre explico para os meus alunos, né? Hoje em dia ficou muito difundido o termo lei da atração. Você já ouviu falar nesse termo? Claro. O termo lei da atração. E aí as pessoas acham que, e esse foi o tema da minha aula de ontem, as pessoas acham que assim, elas vão fechar os olhos, pensar, por exemplo, no carro, vão abrir os olhos e o carro vai estar ali na frente. E não é assim que funciona. Seria ótimo, né, gente? Mas aí seria mágica. Seria mágica. Imagina pro negativo também. Eu fechei o olho, pensei numa coisa negativa, a coisa apareceu aqui do meu lado de repente. Não é assim que funciona. E a gente precisa prestar atenção nesses hábitos que você começou aqui falando, né? A gente fala, eu quero mudar, eu tô disposta, no dia seguinte eu tô fazendo a mesma coisa de hoje. São esses hábitos que a gente tá acostumado a repetir todo dia há muitos anos que tiram a gente do processo. Porque não vai adiantar você fazer 3 afirmações positivas de manhã, 3 de noite, por exemplo. Só que o que você faz o resto do dia inteiro? Quais são esses hábitos de pensamento que estão predominantes o resto do dia todo? Porque aí o universo, ele entende a nossa vibração. Então a gente precisa ficar... Sabe o orar e vigiar que a gente aprendeu? Também é isso. Então a gente faz a nossa afirmação, a gente trabalha com o poder da nossa mente, mas a gente fica vigilante o resto do dia sobre o que a gente está pensando, o que a gente está falando, sobre o que a gente está conversando o tempo todo. Tudo aquilo que a gente está falando, ouvindo, conversando, a gente está pedindo para Deus nos sintonizar com aquele tipo de tema, com aquele tipo de assunto. Então, se a gente está reclamando, por exemplo, de o meu trabalho é muito difícil, a falta de dinheiro, a escassez, etc. É como se você estivesse emitindo um sinal, metaforicamente falando, dizendo, olha, Deus, é com essa rádio que eu quero me conectar. Por quê, Clau? Porque Deus nos deu o livre arbítrio. Ele não vai questionar, ele não vai aparecer na sua frente aqui e falar,
Cláudia, você é uma mulher linda, tão positiva, tem certeza que você quer escolher acreditar nisso? Tem certeza que você quer continuar repetindo isso que você acabou de falar? Não, Deus vai falar, livre-arbítrio concedido. É isso que você quer atrair para sua vida? Aqui está. Tudo que você pedir em oração, crendo que você já recebeu, você recebe. Isso é o que ficou difundido nesses últimos tempos como lei da atração. Só que a gente precisa aprender a mudar esses hábitos de pensamento predominantes. 70 mil pensamentos por dia. Não adianta 5 serem positivos. Não mesmo, gente. 3 mil por hora. 3 mil por hora. Muita coisa. Você sabe que a procrastinação é uma forma de resistência à mudança? Ah, é? Posso falar um pouco sobre isso? Pode. O que acontece, Cláudia? Assim, ó, todos nós, humanos, temos um medo do novo, do desconhecido. Mas como assim, Rê? Medo do novo? Mas o novo pode ser uma vida muito mais feliz, com mais paz interior. Mas uma parte nossa não conhece isso, dependendo da nossa história de vida, né? Então, a gente tem um medo de mudar. Como assim, eu vou mudar? Como é que vai ser esse novo? Às vezes, isso a Louise Hay falava muito. Isso é muito louco, mas acontece, eu vejo o tempo inteiro. Às vezes, a gente prefere, inconscientemente, a estar num lugar, numa situação que causa um desconforto, causa dor, mas eu já sei lidar com aquela dor. Entende? Então, assim, é como a minha criança interior aprendeu a lidar com essa dor por muitos anos. Então, ela fala assim, isso aqui é conhecido, eu já sei lidar com isso. Então, eu prefiro estar aqui numa situação conhecida. Eu vejo muitas mulheres em relacionamentos abusivos, Eu ia por falar exemplo. disso, né? Mulheres que, por exemplo, passaram, assim, a infância sendo maltratadas, né? Abusadas, casam com um marido abusador, Isso, é muito comum. né? E se mantêm nessa relação. E aí, elas já sabem lidar com aquela dor. E elas têm medo do novo. Então, assim, elas veem um curso, por exemplo, um livro, não precisa nem ser um curso, com uma possibilidade que diz ali, você pode mudar. Mas isso é inconsciente, tá? Uma parte delas inconsciente fica assim, ai não, é novo, é desconhecido, então eu procrastino, aí eu compro o curso e não faço. Eu, tem ali uma oportunidade na minha frente, eu não vou. Procrastinação é uma forma de resistência à mudança. Olha que legal. E não é só para as questões emotivas, não, né? Você estava falando de procrastinação e medo de mudança. Eu me lembro que quando eu me mudei, eu casei e fui morar num apartamento gostosinho, pequenininho. Depois de alguns anos, eu consegui mudar daquele apartamento para um apartamento que era bem maior, o dobro de tamanho, num lugar gostoso e tal. Eu fui tão, assim, um lado meu contrariado, doído, machucado, que eu fiquei um mês gripada. A nossa imunidade cai na Uma hora. loucura da dificuldade de mudanças que eu tenho. É impressionante. E a nossa imunidade Saindo de cai uma mesmo. coisa que era boa para uma coisa muito melhor. É muito louco, né? A gente às vezes tem dificuldade de aceitar, inclusive, a felicidade. E eu tive uma infância muito difícil, Cláudia, com muitos traumas mesmo emocionais, tá? Não vou nem entrar nisso aqui, senão a gente fica aqui 2 horas conversando. E a gente o que eu mais aprendi, superando tudo o que me aconteceu, foi que a gente sempre tem uma escolha. Eu posso escolher ser vítima das circunstâncias e ficar ouvindo aos céus, ao azar, mas a minha história foi assim, porque comigo, olha os meus pais, olha o que eu não tive, olha tudo que aconteceu. Ou eu posso decidir assumir o controle dos meus pensamentos e da minha vida. E isso muda tudo. Porque a partir do momento que a gente sai desse lugar da vítima e a gente escolhe, mas é uma escolha que a gente faz, assumir o controle, a gente muda completamente. E dá medo fazer isso? Dá medo. Só que a gente não pode deixar esse medo paralisar a gente. A gente já falou bastante aqui sobre isso, né, Cláudia? Uma outra vez que eu estava aqui, que a gente falou só sobre medo. Todos nós sentimos medo. A gente não pode deixar esse medo paralisar o nosso processo de mudança. E aí eu tenho que aprender a lidar com esse medo. E tem afirmações boas para trabalhar isso também. Será que eu já falo para o pessoal anotar? Eu acho que sim. Ai, pode falar. Mas eu tô doida para te fazer uma pergunta antes. Não é sobre a sua infância. Mas assim, você conseguiu identificar que você teve uma infância difícil, que você foi machucada, que você foi traumatizada. O que eu vejo de alguns amigos, de algumas pessoas do meu convívio mais próximo, é que as pessoas não conseguem acessar, inclusive, o que elas sofreram. Fica claro que essas pessoas foram abusadas ou foram machucadas de alguma forma, têm traumas, mas elas mesmas não conseguem identificar. Existe um bloqueio. Existe um bloqueio. Isso é muito comum. Como é que a gente faz para enxergar
situações que machucaram a gente. Ai, mas já posso deixar, eu vou deixar exercício. Você sabe que comigo é tudo prático, Eu né? gosto. A gente não fica patinando em teoria, vamos pra prática. Tem um exercício pra isso que eu passo pros meus alunos. Qual é? Posso passar já? Pode. Mão direita na garganta. A Louise Hay dizia que aqui mora o nosso centro de resistência à mudança, tá? Então essa coisa de, eu tô com a memória bloqueada, eu não consigo acessar, tá? Mão aqui direita pra trabalhar esse centro de resistência à mudança. E aí a afirmação. Eu solto a resistência em mudar. Tudo que eu preciso saber para o meu processo de cura vem a mim com facilidade. Essa é a afirmação, gente. E Tudo fica que eu meditando preciso, nisso? Fica repetindo isso várias vezes por dia. Então, você está num momento que você está dando um respiro aqui no trabalho, mão na garganta, repete. Você está dirigindo, você não vai conseguir colocar a mão na garganta, mas repete, tá? Como é que é a frase? Eu solto a resistência em mudar. Tudo que eu preciso saber ou lembrar para o meu processo de cura vem a mim com facilidade. Deus só está esperando a gente estar disposto a entrar em contato. Então, quando a gente dissolve essa resistência e a gente diz, eu estou disposto a entrar em contato com o que é importante para o meu processo de cura, é impressionante o que acontece. Clau, as pessoas me escrevem falando, Rê, 3 dias depois eu estava tomando banho, sabe assim, nada a ver. Não estava tentando pensar. E veio me na veio a mente. lembrança. Olha que legal. Veio o insight, eu fiz a Repete relação. a frase. Eu Solto toda a resistência em mudar. Eu solto toda a resistência em mudar. Anota aí. Produção, anota, coloca no Instagram isso. Da outra vez eu pedi, elas não anotaram. Hoje eu vou puxar a orelha. Ai, não puxa a orelha da Lu, não, que ela é uma fofa. Não, a Lu não. A Lu, ela é coisa... Olha esse cabelinho assim, coisinha mais linda. A querida, a produção toda aqui. Todas elas. As loirinhas também. Todas elas. Agora vamos seguir aí com mais exercícios? Vamos, com certeza. Clau, olha só, eu estava dizendo ontem pro pessoal na aula que é o seguinte, as pessoas querem muito aprender, não sei se isso vai fazer sentido para você, mas vamos lá. As pessoas querem muito aprender como eu uso o poder da minha mente para manifestar, né? Então, para manifestar um relacionamento, para manifestar um emprego novo, para manifestar o que quer que seja, o que quer que elas acham que vão fazer elas felizes, tá? Mas eu escrevi um artigo para Veja sobre isso. Eu digo que o que vem depois desse mas é tudo que me fez largar uma carreira corporativa para trabalhar com o que eu trabalho hoje por missão mesmo. O mas é assim, mas se a gente não estiver amando e respeitando quem a gente é e não quem a gente acha que os outros gostariam que a gente fosse, nada disso que a gente pode manifestar, e a gente pode manifestar, mas nada disso vai trazer a felicidade que a gente busca. Porque essas coisas, elas não encontram espaço dentro da gente. Elas causam, no máximo, uma euforia temporária. Não sei se já aconteceu na sua história de vida, de você conseguir manifestar algo que você queria muito, uma oportunidade bacana, mas aquilo te dá uma felicidade, assim, uma percepção de felicidade, mas já você está angustiado de novo. Porque tem coisas mais importantes que precisam ser trabalhadas, né? A nossa relação com a gente. Isso é fundamental. E por isso eu gosto tanto do método da Louise Hay, porque ele não fica só no poder do pensamento, que é sim um dos pilares principais. A gente precisa aprender a trabalhar o nosso pensamento correto para aquilo que a gente quer atrair. Só que mais importante do que isso é a gente trabalhar o nosso pensamento também, mas sobre a gente, sobre nós mesmos. A gente aprender a amar quem a gente é, porque a gente convive com a gente 24 horas por dia. Então não vai adiantar você ter o emprego dos sonhos, o carro, o que quer que você acha que vai te fazer feliz e você não tá bem com quem? Com você. Faz sentido isso? Faz todo sentido. Faz todo sentido. Eu tenho um negócio que eu chamo de VBA, que é vício pela busca de aprovação. A pessoa se vicia nisso, você sabia? Eu imagino, não sabia. Bioquimicamente, a gente se vicia em comportamento. E tem muita gente hoje viciada em buscar a aprovação dos outros. Então, eu tô o tempo inteiro. Não é assim, eu sou a Rê com a Clau. É o tempo todo. Como que eu vou me comportar pra Clau gostar de mim? O que será que eu tenho que dizer ou deixar de dizer, ou fazer, ou gesticular pra Clau me amar? Nossa, eu já fui tão viciada em aprovação. Jura? Fui. Porque a gente, não é por nada, gente. A gente aprende isso na infância. Isso, a mãe é daí fala que vem. assim, É daí já que cumprimentou a tia fulana? Isso. Não, faz uma cara mais feliz, porque tá assim. Sorria, engole choro. Engole choro. Por que tá brava, né? Seja educada. E a gente vai viciando nisso. Exatamente. Sabe o que a gente precisa fazer? Ah, Você quer saber o que precisa Quero. ser feito? A gente precisa resgatar essa criança interior, que mora dentro da gente. Hoje à noite eu vou fazer uma aula gratuita sobre isso. olha que horas? 8h30 da noite. Aonde?
no meu YouTube, mas tem que se cadastrar lá no meu perfil do Instagram. Então a gente entra no Instagram, Refornari. Refornari Oficial, clica no link que tá ali no perfil, nome e e-mail, é gratuito, 8h30 da noite. Como se amar totalmente, ficar em paz com a tua história. Eu vou fazer essa essa aula cura da hoje, criança hein, exterior. 8h30. Faz. Vou fazer. Faz, você vai Muito legal. amar, eu tenho certeza absoluta. Tá. Pelo pouco que eu já te conheci dessas vezes aqui, eu tenho certeza que vai fazer diferença pra você. Bom, já temos aí um trabalho para hoje, mas a gente veio aqui com uma meta. Como é que a gente muda os nossos pensamentos que nos limitam? A nossa mente tem duas formas de aprender um padrão de pensamento novo, uma crença nova. Duas formas. Ou a nossa mente aprende por repetição, e aí a gente sabe que tem aí, né, pelo menos 21 dias que a gente precisa repetir pra gente conseguir mudar um hábito, mudar um padrão. Então não é assim, não é mágico, não é em uma manhã. Claro, em uma manhã você pode despertar para a importância disso, mas a mudança vai se estabelecer com a repetição. Então essa é uma forma, tá? A outra forma, Cláudia, é por alto impacto emocional. Então você vive uma experiência de alto impacto emocional. O ano que vem te convidei já para viver uma comigo de um final de semana. No final de semana do dia 1º de março, não é? É 4 a 6 de março. 4 a 6 de março. Que vai ser o meu retiro presencial. Primeiro é o aniversário da minha mãe. Isso que você me falou. Só pensando se ela vai fazer a festinha dela no final de semana, Ai, né? tô torcendo pra você poder vir. É um formato que a Luísa Rei criou milimetricamente, não tem nada ali da minha cabeça. É de sexta a domingo. E deve ter muito impacto emocional. Muito. É uma imersão. Então imagina que você fica sexta, sábado e domingo o dia inteiro mergulhada no seu processo, com dinâmicas de alto impacto emocional, né? Então, ou você vive um alto impacto emocional, ou é pela repetição. São as duas formas que a nossa mente aprende um novo padrão. Então, aqui pro pessoal que tá assistindo a gente, vamos falar da repetição, certo? Então, uma afirmação que ajuda demais, pessoal, papel e caneta, como a Cláudia falou, eu estou disposto a entrar no controle dos meus pensamentos. Eu estou disposto a entrar no controle dos meus pensamentos. Com repetição, porque daí a gente vai treinando o nosso subconsciente para ele entender que agora eu estou assumindo o controle. Eu estava inconsciente esse tempo todo, mas agora eu estou tomando a decisão de entrar no controle. Tem uma frase de Jung que eu postei outro dia lá no meu Instagram, que é assim, enquanto você não se tornar consciente, o seu inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai chamar isso de destino. Então essa é uma forma da gente dizer, eu estou escolhendo estar consciente, eu estou escolhendo entrar no controle. E aí todas as afirmações, né? Eu estou disposto a mudar, eu estou disposto sim a transformar a minha vida, é possível, eu estou disposto a... Ou eu escolho acreditar que é uma excelente forma de começar uma afirmação, mas lembrem-se, pessoal que está em casa, repetição. Maravilha. Todos os dias, um pouquinho por dia, como o conta-goto que fica pingando, já já você tem uma pocinha, se continua pingando, já já você tem um lago. Tem que ir pingando pra fazer uma diferença real. Pra não ser aquela diferença que você acha que fez um dia só, amanhã, como você começou aqui a nossa conversa, você, já voltei à vida de antes. Então é persistência e consistência, esse é o segredo. Maravilha. Rê, você é incrível. Ai, Todo mundo, linda. gente, hoje à noite, 8h30, já faz lá o cadastro para você participar dessa aula no YouTube. Entra no Instagram, Refornari Oficial, e a gente vai se encontrar nessa aula, porque eu também vou estar lá, tá? E o site é refornari.com. E aí depois você vai ter toda a maratona gratuita da Refornari. Oh, minha linda. Muito obrigada. Muito feliz, muito honrada em ter você como minha aluna. Estarei lá, com certeza, quero aprender. Já vou iniciar a aula hoje te dando oi, Tá bom. ao vivo. Obrigada, Rê. Eu que agradeço. Dona demais, né? Ai, gente, eu amo esse programa, porque a gente só aprende aquilo que é bom para deixar a nossa vida cada vez melhor.